Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje venho mostrar-vos as 9 leituras que fiz durante o mês de julho. Vou mostrar-vos por ordem de preferência, digamos assim, daquela que eu gostei menos para aquela que eu gostei mais. Salientando que aquela que eu gostei mais, curiosamente, já não a tenho aqui porque, obviamente, já pus a circular. O primeiro livro que eu tenho aqui para vos mostrar, eu só lhe dei 2 estrelas, salvo erro. E não lhe dei mais, não é que ele não tenha alguns aspectos positivos, algumas coisas a reter, porém tem outras questões que, meu Deus, puseram-me de cabelos em pé. E embora tenha sido um livro que me tenha sido facultado pelo nosso querido amigo João Barradas, ele vai perceber porque é que eu não gostei, já falámos sobre isto, e acho que ele já esperava que eu fosse querer destruir este livro, salvo seja, que falo-vos então de A Queda dos Machos, um livro escrito pelo Pio Abreu, que é, curiosamente, psiquiatra e professor universitário. Não sei se ainda exerce, porque ele já tem alguma idade, mas, quer dizer, quando ele vem com alguns aspectos científicos, do ponto de vista da psiquiatria e até de outras ciências sociais ou naturais, até que ele poderá ter alguma razão, eu não estou a colocar em causa o seu trabalho, não é? Ele é um psiquiatra muito conceituado, não posso dizer se com razões de causa ou não, mas depois o livro em si, como é que eu ia dizer? Tem uma capa lindíssima. Aliás, eu acho que as capas todas dos livros do Pio Abreu que foram editados pela Dom Quixote, esta capa é da Joana Tordo e calculo que as outras também o sejam porque são muito semelhantes. É na verdade uma capa mais bonita que o livro. Ele aqui deixa uma série de cartas e ele diz que são para as amigas. Pronto, ele chama daquilo que ele quiser, mas tem aqui um misto de machismo disfarçado. Ele diz, por exemplo, algumas coisas muito interessantes, sei lá, que a pílula veio trazer a emancipação da mulher, que é verdade, a mulher passou a poder trabalhar, não é que ela não pudesse antes da pílula, mas a partir do momento em que controla a natalidade está mais apta para o mundo do trabalho e já não está grávida quando não o planeia, pronto, uma série de questões. E por isso mesmo é como se as mulheres vestissem sempre as calças lá em casa, como se o homem deixasse de ter voz na matéria. É tudo quando a mulher quer, todas as mulheres engravidam quando querem e o homem não é chamado nem achado em coisa nenhuma, como se todas fizessem isso. E irrita-me porque ele começa o livro a criticar as ciências sociais pelas generalizações que fazem, nomeadamente, e depois ele faz generalizações o livro inteiro. E quando ele vem com algum aspecto científico, que eu até estava a achar interessante, a seguir mete ali um estereótipo que, olhem, que ele deu-se-me assim uns voltados de... enfim, irritam-me muito, porque eu não é que seja feminista ao extremo, mas acho que chegou a um ponto em que se baralha tudo, se baralha feminismo com sexismo, com qualquer coisa que este senhor tenha na cabeça. Não concordo, não gostei desse ponto de vista, não é que ele escreva mal ou que não se perceba o que ele quer dizer, porque percebe-se, simplesmente não concordo. E como não concordo de todo, e já percebi que não são só as mulheres que não concordam, também há homens que não acham piada nenhuma, e dei por mim a fazer uma coisa interessante com este livro. Apesar de tudo, ele cumpriu um propósito. É que eu dei por mim a escrever no livro e a conversar com o livro. Quando achava que ele dizia barbaridades, eu escrevia aqui anotações e, portanto, se algum dia este livro passar para a pessoa seguinte, vão rir-se porque eu fiz realmente considerações. Até escrevi assim aqui, por exemplo: este homem tem uma obsessão com a história dos filhos. Nem de propósito foi precisamente o exemplo que vos dei, mas ele vai para ali fora. Um outro livro que eu não gostei nada, por não ser o meu género, porém vou deixar-vos aqui o vídeo da Sara Boto, onde ela explica o livro de forma muito melhor do que eu alguma vez vou ser capaz de explicar, é o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é um escritor mexicano, aliás, é um dos mais conhecidos autores mexicanos, só que é um livro de realismo mágico, puro e duro, que é um género que eu não aprecio de todo. Então há aqui uma altura em que nós não sabemos se estamos a ler sobre personagens vivas, personagens mortas, no presente, no passado. Elas estarão lá fisicamente, não estarão. É assim uma confusão que eu não aprecio de todo. É assim um esoterismo. Pronto. Sinceramente, o melhor deste livro é precisamente a capa. Por isso, se eu recomendo para quem tem os gostos muito semelhantes aos meus, não,
Para quem gosta de realismo mágico, sim, porque é considerado um dos mais importantes livros de realismo mágico e por isso deve ser, calculo eu, uma boa experiência para quem gosta. Não foi o meu caso. De seguida, tenho aqui uma BD daquelas que têm saído com o público e na coleção da Lavoie, em relação à qual eu tinha muitas expectativas. É precisamente o Rastro de Garcia Lorca, do Carlos Hernández e El Torres. Eu não sei muito sobre o Garcia Lorca, sei que ele foi um poeta e dramaturgo algo controverso, sei, pronto, que se especula um pouco sobre a morte dele, será sido questões políticas, será questões relacionadas com a sua sexualidade, e então este livro conta vários episódios da vida do Garcia Lorca, mas contados por outras pessoas. Por isso, como dizia a Emma no outro dia, e eu vou roubar aqui a explicação dela, ela dizia que é um livro em que nos dizem o que é que o Garcia Lorca era, segundo aquelas pessoas que contam as histórias, mas não nos mostra como ele efetivamente era. Não sei se me fiz entender, ou melhor, se fiz entender a Emma. Deixou-me muito aquém daquilo que eu esperava. Não tem uma arte fenomenal, nem é boa nem é má. Pronto. Não sou apreciadora destes tons, mas isso é uma questão pessoal de não gostar muito desta cor. E não fiquei apaixonada pelo Garcia Lorca por aqui, de todo. E nem tem a ver com o facto de eu nunca ter lido nada dele. Porque, por exemplo, eu nunca li nada sobre a Karen Blixen e quando li o A Leoa fiquei apaixonada pela personagem que era a Karen Blixen. E por isso não é problema meu em relação ao autor ou desconhecimento em relação ao autor, mas sim pela BD em causa. Mas deve haver quem goste e quem, pronto, ele reconheça ali pormenores que eu, sinceramente, não consegui captar e apreciar. Por isso deu 3 estrelas. 3 estrelas e meia dei a este livro em relação ao qual eu tinha altíssimas expectativas, que é o Lá Onde o Vento Chora, da Delia Owens. Este livro, vocês já devem ter visto milhentas opiniões sobre ele, inclusive eu já deixei aqui uma. Em relação a estes 3 livros eu não fiz opinião porque achei que não teriam muito a dizer sem eu estragar a história. Em relação a este eu fiz. E lá explico-vos que muita gente o adora, mas que eu não fiquei assim tão apaixonada pela história. Na verdade, o porquê de eu não ter gostado, ou melhor, não é não gostar, o porquê de eu não ter adorado é muito simples. É que esta personagem principal é curioso, porque o livro não é lamechas, não apela à lágrima fácil, o livro não mostra uma protagonista perfeita, mas há aqui traços de perfeição nesta personagem que a mim me parecem inverosímeis. Gostei muito da relação com a natureza. Como vos disse, o pântano aqui, para quem não está recordado, a Kai é uma menina que vê a família partir um a um. O pai era um alcoólatra, a mãe e os irmãos vão saindo um a um de casa e ela acaba primeiro por ficar sozinha com o pai, depois até o pai desaparece e ela tem que crescer sozinha num pântano, vivendo com o preconceito das pessoas que viviam lá na comunidade perto dela. É uma história de sobrevivência, mesmo aqui há algumas questões científicas e de saúde que eu, pronto, fico com um bocadinho de pé atrás, mas percebo que muita gente goste. Eu acho que eu li numa altura em que ainda tinha, por exemplo, a grande solidão da Christiane Anna muito presente. Ali não é num pântano, é mais uma zona mais isolada, no Alasca, mas há aqui algumas semelhanças e onde eles são diferentes, este não me convenceu tanto. Acho que se eu estivesse lido com mais espaço, se calhar teria gostado mais e não teria previsto tantas coisas. Um outro livro que tem vídeo aqui no canal, e a este eu dei 4 estrelas, é O Tesouro do Cisne Negro, do Paco Roca. O Paco Roca tem uma característica, eu digo sempre que o Paco Roca nunca desilude, porque quer ele escreva de um ponto de vista mais emocional, como por exemplo o A Casa, e penso que o Rugas também é assim, mas ainda não li, quer em relação, por exemplo, aos trilhos do Acaso, e em relação a este, que são mais históricos, e este até é histórico ou político. Ele tem um fio condutor muito bem traçado e por isso mesmo o leitor não se perde, mesmo quem não está habituado a ler banda desenhada, mais concretamente novela gráfica, eu acho que o Paco Roca é um bom autor para começar. Se gostarem de coisas mais emotivas, A Casa, por exemplo, é um bom exemplo. Se gostarem mais de história, recomendo-vos então Os Trilhos do Acaso ou então O Tesouro do Cisne Negro, que é precisamente sobre um tesouro espanhol que tinha, um barco tinha naufragado com um tesouro e foi encontrado séculos depois por uns piratas americanos e então há aqui toda uma batalha judicial para se resolver de quem é que é o tesouro. De quem era o dono inicial do barco, neste caso a Espanha, ou de quem os encontrou os piratas americanos. E é um livro muito interessante de acompanhar desse ponto de vista. Eu gostei bastante, claro que não é um livro para me emocionar, para me arrebatar, para eu me lembrar constantemente dele e para estar
dizer que ele é o suprassumo da banda desenhada. Não. Mas é um livro que não nos ilude e eu gostei consideravelmente dele. Era aquilo que eu esperava. Era simplesmente isso. Dei também 4 estrelas. Um livro que agora ponho-me a pensar se não deveria ter dado mais. Este livro tem uma história muito curiosa em relação a ele. Portanto, este como o último que eu vos vou mostrar aqui hoje. Eu trouxe da biblioteca, aliás, nem trouxe esta edição, esta eu comprei depois para mim. Trouxe-os um bocadinho por impulso. Fui à biblioteca com a Babi, do Café com Bolacha de Chocolate, e foi andar lá percorrer estantes, e ela até o viu primeiro, e eu acabei por trazê-lo. Tanto este como o que eu vos vou mostrar a seguir são livros que eu já ouvi falar pelos meus queridos amigos norteados e tinha ficado com ele na memória. Então trouxe este livro, sabendo que já tinha lido um livro da Clarice Lispector, a quem comparam a Maria Teresa Borta, e não tinha gostado muito, mas também já foi há uns anos. E então fiquei naquela de vou levar isto, mas eu não vou gostar. Mas é da biblioteca, portanto. A verdade é que eu li-o em 3 noites, não li mais depressa, porque estava a dar cabo de mim. Era um livro que eu li e no imediato até parecia não estar a ter grandes estragos, mas depois, com o passar das horas, eu ficava a remoer naquilo. Lá está, não é um livro para toda a gente, mas eu explico-vos melhor no vídeo. Também fiz sobre ele porque é um senhor livro. Ele perturba, ele emociona, ele angustia, ele dá muito que pensar e, volto a referir, esta capa de senhora assustadora tem tudo a ver com o livro. 4 estrelas e meia, dei uma outra BD da Lovarra do Público, em relação à qual eu tinha expectativas altíssimas, por razões óbvias. Falo-vos então do Frango com Ameixas, da Marjane Satrapi. Se vocês acompanham o canal aqui há algum tempo, sabem que eu li o Persépolis, mesmo no finalzinho de 2018, e a partir daí eu não parei de ler novelas gráficas. O Persépolis é desta autora e por isso o Frango com Ameixas, embora seja pequeníssimo, era aquele livro que eu queria ler a todo custo. Mas atenção, para quem ainda tiver o livro por ler, que é um livro que lemos e parece uma história banal, mas depois, se pararmos para pensar, vemos que vai muito além do evidente. Isto começa com um tocador de tar, que é este instrumento musical que vai aqui dentro. A mulher parte-lhe o tar e ele anda à procura de um que tenha a mesma sonoridade que lhe agrade, mas não encontra nenhum. Mas é muito mais que isso. Parece uma história de um homem caprichoso que ficou sem o seu brinquedo, mas é muito mais que isso. E se o Persépolis é autobiográfico e a Marjane tem o dom de saber retratar-se, aqui também retrata a história de um familiar dela que ela não conheceu. Por isso eu acho que vale bem a pena ler este e ainda não consegui ver o filme, mas quando conseguir eu vou tratar de o fazer porque gostei mesmo muito. Não posso contar muita história porque ele nem 100 páginas tem, por isso, como devem calcular, eu iria revelar demasiado, mas é... Enfim. Por fim, um livro que eu não estava nada à espera de gostar, trouxe-o juntamente com o livro da Maria Teresa Borta da biblioteca, precisamente porque tinha ouvido falar dele entre os meus amigos norteados. E este livro do Rentes de Carvalho não me dizia absolutamente nada. Eu olhava para o nome deste senhor e é curioso porque quando fui entregar o exemplar da biblioteca, porque este também já é meu, eu comentava isso com a senhora da biblioteca, ela perguntava-me o que é que eu achava e eu disse-lhe, você para já tudo, salve seja, e vá já ler isto porque o Rentes de Carvalho é, pelo menos com este livro, foi assim um achado e entra para as melhores leituras deste ano e entra no top das surpresas de certeza. Não sei se nota muito que eu gostei do livro. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre este livro. Mas gostava que percebessem que este é um... Chamam-lhe romance autobiográfico, eu acho só que é uma autobiografia com toque de romance. Não sei se me fiz entender. Trata a vida do Rentes Carvalho entre 1930 e mais ou menos 1950. O 1930 foi o ano em que ele nasceu. E a forma como ele se dividia entre a Vila Nova de Gaia e depois a aldeia Entrada dos Montes. É belíssima. A construção das personagens é de uma riqueza fabulosa. Eu não dava nada para este livro e fui comprá-lo a correr praticamente ao preço que ele estava, sem pensar muito. Recomendo bastante, mas é um livro que, como eu disse à senhora da biblioteca, não é a escrita da Margarida Rebelo Pinto, nem é o Lobo Antunes. É assim um intermédio. Muitíssimo bem escrito, mas não é aquela coisa que se lê quando está com a televisão ligada ou alguém a falar assim ao longe. É preciso atenção, mas é um retrato da sociedade naquela época mesmo
genial. O melhor livro que eu li, eu deixei-vos uma opinião sobre ele no início do mês, que foi A Trégua, do Mário Benedetti. Mais uma sugestão desnorteada, também foi sugestão da Ana Lopes. É um diário belíssimo, uma escrita fantástica. Eu depois emprestei-o à Emma, ela leu rapidamente, também adorou e já o passou à pessoa seguinte. Por isso, é um livro que eu já pus a circular e que espero que apaixone mais pessoas. São entradas de diário de um senhor, ele no livro é escrito como idoso, mas ele vai fazer 50 anos, portanto não é nada idoso, mas na altura em que o livro se passa, pronto, a esperança média de vida não era tão alta e as circunstâncias no Uruguai, que é onde se passa o livro, eram outras também. Parece um idoso com uma vida muito rotineira, tudo muito encaixadinho em prateleiras, mas depois há algo que vem revolucionar ali o dia-a-dia dele e é de uma lucidez e de uma honestidade que é por isso que eu adoro os autores da América Latina, que ficou assim um dos favoritos de 2019. Enfim, este foi o mês de julho, o agosto vai ser ao quadrado, como sabem, por isso agosto à partida será um mês rico em coisas boas e espero que o vosso também. Por isso vejo-vos no próximo vídeo e até lá, boas leituras. Adeus!